E então computadores transformam informação em informação. Certo? No nosso caso, nós já sabemos que ele transforma um tantão de bits em outro tantão de bits. O que quer dizer isso aqui? A gente tem que ter uma interpretação para esses bits. Bom? Então, você pode atribuir o significado que você bem entender para um conjunto de bits. Isso aqui a gente faz isso com frequência. Isso normalmente não tem consequência nenhuma quando você está trabalhando sozinho. É muito mais fácil, não precisa combinar com ninguém. Agora, se você for mandar um e-mail para alguém, como é que vai ser? O outro lado tem que entender aquilo que você escreveu. Se você for utilizar circuitos que fazem operações aritméticas, como nós vamos ver hoje, alguns deles aqui, esses circuitos são projetados com a suposição de uma certa codificação de suas entradas. Tá bom? Ou seja, ele só vai funcionar para um determinado código para entrada, outro determinado código para saída. Portanto, a aceitação ampla de uma codificação pode ter consequências fortíssimas, gravíssimas para o seu programa, conforme a utilidade que você for fazer dela. Então, hoje aqui nós vamos começar a aula, então, com algumas das codificações mais importantes que vocês têm que saber. Tá bom? Que nós vamos utilizar algumas delas, tá bom? E outras porque faz parte da cultura, todo mundo tem que saber de que a gente está falando. Essa aqui, gente, é a codificação ASCII. ASCII quer dizer American Standard Code for Information Interchange. Ela surgiu já em 63, certo? E o objetivo principal dela é codificar em bits, naturalmente, tá certo? Símbolos para nós humanos. Tá bom? Ou seja, para a gente ler e para a gente escrever. Tá? Ou seja, o que a gente entra através de um teclado e o que a gente lê numa tela, num papel impresso. Eles têm a codificação para letras, como vocês estão vendo ali, maiúsculas, aqui está só um pedacinho do código, tá bom? As letras maiúsculas e minúsculas, os algarismos de 0 a 9, alguns caracteres desses que a gente usa muito, parênteses, asterisco, mais, barra, e também alguns caracteres de controle. Esses caracteres de controle são para orientar, eu vou explicar mais aqui com relação a um teletipo. O teletipo é isso daí, certo? É esse treco, ele é uma máquina de escrever que ficava conectada ao computador. Isso era um grande progresso para você interagir com o computador. Tem uma série de caracteres de controle aqui que são o seguinte: trocar de linha, avançar o papel, não avançar coisas assim, então são coisas que serviram para controlar. Esses dois aí, gente, são o Rick e o Thompson, são dois caras importantíssimos na história da computação, porque eles inventaram, junto com mais outro, o Kernighan, eles inventaram a linguagem C e o sistema operacional Unix, que é a base de todos os sistemas operacionais modernos, do Windows, da Mac, e tudo. São pessoas importantíssimas. O ASCII, então, ele usava 7 bits, 2 elevado a 7 dá 128, são só 128 combinações. Era o suficiente para os americanos, certo? Não tinha letras acentuadas nem nada. Bom, isso aí não cabiam os caracteres europeus, certo? Franceses e portugueses, certo? E logo foi criado um ASCII estendido, tá bom? De 8 bits, que daí já daria 2 elevado a 8, 256 combinações possíveis. E logo depois, né, com a globalização, você tem o código que está vigente até hoje, é o Unicode. Certo? O Unicode ele é um código flexível, sabe, no sentido que ele pode ir até 3 bytes. Certo? O primeiro byte, ele é totalmente compatível com o ASCII original, você não perdeu os problemas que tinham antes. Certo? Mas se o bit mais esquerdo estiver ligado, é porque a codificação é em 2 bytes. Se um desses bits dos 2 bytes estiver ligado, é porque a codificação é em 3 bytes. Bom, isso aí dá um número de combinações, 3 bytes, são 24 bits, tá bom? 2 elevado a 24, vocês lembram daquele númerozão que era, tá bom? Então dá para codificar tudo, todos os caracteres, todas as línguas vivas e mortas, tá certo? Ideogramas chineses, deve ter para hieroglifos, sânscrito, tailandês, qualquer língua que vocês inventarem aí, tem pronto, tá certo? E tem espaço para mais ainda. Esses códigos orientados para caracteres, eles podem, claro, ser utilizados também para representar números. Vendo ali 123, você pode representar pela sequência 1, 2, 3, tá bom? Cada um deles ali está codificado em ASCII estendido. Eu estou gastando com isso, então, 3 vezes 8, 24 bits para representar isso daí. E é uma representação interessante para quê? Para a gente escrever 123 aqui no teclado e para a gente ler o resultado de uma conta lá que deu 123. Bom, para fazer a conta mesmo, internamente, não é bom. Certo? Não é bom porque essa representação é estranha, é difícil de definir operações aritméticas em cima dela.
Bom, a notação posicional, ela é muito vantajosa, vendo que é o binário representado aqui. Vamos falar primeiro de binário sem sinal, de números sem sinal, todos estritamente não negativos. É uma sequência de coeficientes para potências de 2, tá bom? Para potências de 2 a 0, de 2 a 1, de 2 a 2, igualzinho, 723 é o quê? 3 vezes 10 a 0, mais 2 vezes 10 a 1, mais 7 vezes 10 a 2. Então, em binário é a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa, só que a gente está falando de potências de 2. Se a gente converter um número que está em decimal, 123, a gente quer converter para binário, um dos métodos é esse daqui. Você constrói uma tabela que supere o número que você deseja converter. Aí você quer converter 123, você procura aqui a maior potência de 2 que não exceda o número. No caso aqui, 128 é 7 e 64 não excede. Bom, então vai ser 64. O que você faz? Você diminui 64, 123 menos 64 dá 59. Ou seja, 123 é igual a este mais este. Então, isso aqui já é uma potência de 2, não é? Então, resta escrever esse daqui como uma soma de potências de 2. E a gente faz a mesma coisa, tá bom? 59 é maior que 32, menor que 64, entendeu? Então, você pega o 32, coloca aqui e sobra 27 para serem convertidos. Tá? Sobra o número 27 e assim por diante, até chegar a essa coisa aqui de baixo. Então, 123 é igual a essa soma de potências de 2 aqui, que aí para a gente transformar no número binário é muito fácil. Então, esse é um dos métodos, vocês vão praticar um pouco aí nos exercícios. Bom, aqui é uma utilização muito frequente para binários sem sinal, e são grandezas estritamente positivas. A intensidade de vermelho, verde e azul, bom, são grandezas estritamente positivas e tem essa enorme utilização aqui que é para representar cores nos monitores e nas impressoras. Mas a gente precisa de representar números negativos também, tá? Às vezes, com bastante frequência, né? Então, não tem como você escrever menos 123, tá certo? Não tem tracinho nos computadores, só tem bit. Então, um jeito simples é você pegar um bit, digamos mais à esquerda, e falar, isso aqui é o bit de sinal. O restante é o valor absoluto do número. Certo? O restante codificado como binário sem sinal é o valor absoluto. E o bit mais à esquerda é o sinal. Tá bom? 0 significa positivo e 1 significa negativo. Então, esse aqui é um jeito simples de fazer isso daí. Repare que 0 tem duas representações dessa forma. Mas a gente pode adotar a convenção que a gente quiser. Uma coisa que a gente pode fazer, repara, aqui ó, é um código de 3 bits, tá bom? Aqui tem a interpretação disso daqui em decimal, tá bom? Interpretando isso daqui como um binário sem sinal. Então 0 vale 0, 001 vale 1, 101 vale 5, por aí vai. Tá, mas como a gente pode adotar a convenção que a gente bem entender, um jeito de representar números negativos é o seguinte, você desloca 3 para baixo, tá bom? Na interpretação. Então, 0, 0, 0, eu convenciono que isso aqui vale menos 3. Portanto, isso aqui vale menos 2, isso aqui vale menos 1, tá bom? Até chegar no 1, 1, 1, que valeria 7, se fosse interpretado como binário sem sinal, ele vale 7 menos 3, que é 4. Os computadores, eles usam, entretanto, uma outra representação chamada complemento de 2. Que é mais complicada, vamos ver aqui os exemplos. Aqui é o seguinte, com 3 bits, ela está sendo interpretada assim. Repara que a fórmula é essa, tá, se for de 3 bits. Portanto, se o bit mais à esquerda for 0, o valor do número é 2D1, mas B0 é exatamente a mesma interpretação dele como o binário sem sinal. Se o bit mais à esquerda, mais significativo, for 1, a gente faz um deslocamento de menos 4 para baixo. Então, 1, 0, 0, tá bom? 1, 0, 0 é o 0 menos 4, tá bom? Porque é menos 4 multiplicado por B2. Todos esses aqui, então, vamos seguindo aqui, tá certo? Esse aqui seria 3, não é? Com menos 4, tá bom? Dá menos 1. Esquisito, né? E vai escapar do curso aqui, fica muito detalhado provar isso daqui.
Mas o que acontece, a utilidade disso daí é a economia de circuito, gente. Todos os computadores do mundo adotam o complemento de 2 por causa dessa propriedade que eu só vou mostrar aqui para vocês. Você consegue, basicamente você consegue fazer subtrações usando um circuito de soma com um circuitozinho adicional. Isso é o suficiente para convencer todo mundo, fica muito mais barato. Você faz o seguinte, você obter o negativo, você subtrair um número do outro, você faz a soma dele com menos o outro. Então eu quero aprender a conseguir um complemento de um número. Isso você consegue com facilidade com notação de complemento de 2. Se você inverte bit a bit e soma 1, você obtém o negativo de um número. Assim, ó, dessa forma aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. 0, 1, 0 é a representação de 2. Você quer obter qual que é a representação de menos 2? Tá bom? Você inverte os bits, dá 101, que seria 5 na base 10. Soma 1 é 6, né? Isso aqui é 6 na base 10. Certo? 6 é 1, 0, que é isso daqui, que corresponde a menos 2. Por quê, gente? É chato de explicar, mas não é tão complicado, não, mas a gente gastaria muito tempo, aqui não vale a pena. É só para vocês saberem que existe complemento de 2 e que ele tem essa propriedade. A outra notação importante é o ponto flutuante, que existe um padrão mundial. Ponto flutuante é a notação científica. Qual que é quando você expressa distâncias astronômicas ou distâncias subatômicas, o que a gente faz? A gente emprega potências de 10. O número de Avogadro não é um número enorme, não. A gente gasta poucos algarismos para representar. Você fala 6,02 vezes 10 a 23. Então a ideia é exatamente essa, certo? Você vai dividir os seus bits que você tem para representar, você fala assim, esse aqui é a mantissa, tá certo? Seria o 6,02, tá certo? E esse outro aqui é o expoente, que seria o 23. Só que naturalmente são potências de 2. Aqui, ó, esse padrão I3E754, tá bom? Ele tem 2 padrões, 32 bits, que é precisão simples, tá bom? Onde você gasta 1 bit por sinal, 8 para o expoente, bom, e 23 da mantissa. Tá? Os 64 bits você aumenta bastante. Você tem 11 para o expoente e 52 bits para a mantissa. Você tem 8 bits para o expoente e a gente quer representar números muito pequenos também, de valor absoluto muito pequeno. Então a gente precisa representar expoentes negativos. E a convenção desse padrão I3E é a mesma que a gente mostrou agora mesmo por deslocamento. Vamos ver aqui uns exemplos. Aqui está a forma como são divididos os bits. Bom, e aqui eu estou falando que essa mantissa aqui é normalizada. Normalizada aqui é o seguinte, dessas 3 opções aqui, ó, só essa aqui é normalizada, porque ela tem um algarismo diferente de 0 antes da parte fracionária. Essa aqui, isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Tá bom? Mas para você evitar a ambiguidade, faça sempre dessa forma, use essa forma aqui normalizada, tá bom? Em vez de usar 602 ou 021, ou então essa outra aqui, a gente faz dessa forma aqui. Bom, então ela tem um algarismo diferente, de 0 antes da vírgula. Tá? Essa é a definição de notação, para notação científica normalizada. Qual que é o único algarismo diferente de 0 que tem no nosso sistema, gente? É 1. Então esse 1 você não precisa gastar nada com ele, porque ele é suposto. Tá bom? Você não precisa distinguir entre nada. Então com isso, veja vocês aqui como é que você interpreta esse tantão de bits aqui, se ele for o número I3E754, 32 bits. Bom, porque é o seguinte, o número é positivo. Bom, o expoente de 2, se isso aqui fosse interpretar, esses bits aqui fossem interpretados como binários sem sinal, eles dariam 159. Como nós estamos representando números negativos por deslocamentos, eu subtraio 127 disso daí. Então, na verdade, estamos referindo a 2 elevado a 32. Aqui. Bom, esses aqui, ó, tá bom? Tem um 1 que sumiu aqui, aquele 1 que é implícito, tá bom? Então, 1,101, isso aqui é um implícito, tá certo? Isso aqui já são as partes fracionárias, os bits fracionários. Então, isso aqui está o quê? 0,5 é o quê? 2 a menos 1, aqui seria 2 a menos 2, 2 a menos 3. Tá bom? Igualzinho os nossos fracionários. Então, esse número aqui, então, ele é 1,5 lá, vezes 2 elevado a 32, que dá esse valor.
Tá bom? Ou seja, por que é 127 com 8 bits para o expoente? É porque daria 256. Tá bom? Então, se fossem todos positivos, de 0 a 255. Você arreda para baixo, dá menos 127 a mais, 127, um negócio assim, tá? Ou 128, um a mais ou um a menos. Entendeu? Então, é em função do número de bits e para você equilibrar entre negativos e positivos. Expoentes negativos e positivos. Além disso, gente, tem algumas coisas só para vocês saberem. Certo? O padrão, esse padrão em 3E754, ele tem previsão para alguns valores especiais. Então, nem sempre você interpreta desse jeito que eu coloquei ali, não. Para 0, por exemplo, 0 não é 1, nada, não. Tá bom? Então, 0 tem uma configuração especial, que são todos os bits do expoente da mantissa iguais a 0. Você tem ainda codificações, configurações de bits, gente, que são com todos os expoentes iguais a 1, por exemplo. Você representa assim, resultado de divisão por 0. Ele dá not a number. Tá? É só uma configuração de bits. Você tem uma outra configuração de bits lá, gente, que é mais infinito, outra é menos infinito. A configuração para mais infinito, gente, o hardware dos computadores faz as contas direitinho com ele. Assim, infinito mais 3 dá infinito. Infinito comparado com 4.723.000, infinito é maior. Então, é só uma convenção que existe. Aproveitam-se algumas configurações de bits para representações desses números especiais. E ainda tem mais uns detalhes aí para os números subnormalizados, mas isso não tem muita importância. O fato é que 2 elevado a 32 combinações possíveis, né? Algumas são reservadas para esses significados especiais.